Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Thiago Lopes, direto dos estúdios do Focado no Edital, para trazer para você nosso bloco 1 sobre as questões de direito administrativo que me cabem aqui nesse nosso curso de questões, tá bom? Bem, questão número 1, antes de ler propriamente dita a questão número 1, nesses primeiros encontros, nós abordaremos a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores federais que trabalham na União, em autarquias federais e em fundações públicas que são regidas pelo direito público. Tudo bem? Então, eu vou trabalhar uma bateria de questões que falem sobre a 8.112 para que você tenha uma imersão maior dentro dessa lei, já que é a mais cobrada dentro dos concursos públicos aí voltado para a área da UFRJ. Sempre cai uma questãozinha da 8.112, tá bom? Então tem que saber. Bom, dito isso, vem comigo. A número 1 diz assim, ó. Um servidor ocupante de cargo em comissão foi nomeado para ter exercício em outro cargo de confiança. É possível, Tiago? Bom, vamos ver. De acordo com a 8.112, esse fato é possível. Olha, que a questão está te dizendo isso, ok? Aí ele traz uma conjunção condicional, desde que seja, então não é à torta e à direita que pode acontecer essa dupla nomeação, ou essa nomeação conjunta para dois cargos em confiança. Então, o que você tem que guardar, pessoal? Veja só, isso aqui está no artigo 9º, parágrafo único da Lei 8.112, tá bom? Deixa eu só marcar para você aqui, a minha canetinha, deixa eu achar. Achei. Diz assim. Um servidor ocupante de cargo em comissão foi nomeado para ter exercício em outro de confiança. Aí vem, ó, desde que seja. Essa informação é muito importante, ó. Não pode ser de forma permanente, porque a Lei 8.112 garante que tem que ser de forma temporária. Ok? Logo, não pode ter acúmulo com a remuneração, porque a Lei 8.112 fala que ele vai ter que optar por uma delas. Optar por uma. A letra C é o nosso gabarito ao dizer que é de forma interina. Interina significa justamente exercer de forma temporária, ok? A letra D ele diz assim, ó, com prejuízo das atribuições que atualmente ocupa. Aqui está errado porque é sem prejuízo das atribuições do cargo a qual ele ocupa, ok? E letra E, com prejuízo da remuneração do cargo atual. Bom, a letra E, pessoal, é o seguinte, vai depender, por quê? Ele pode optar, então não é totalmente com esse prejuízo da remuneração do cargo atual. Ele precisa optar por uma delas, ok? Então ele pode ficar com a do seu primeiro cargo ou ficar com a do segundo cargo, tudo bem? Então, afirmar que é com prejuízo da remuneração do cargo atual também estaria equivocado. Gabarito letra C. Tá aqui, ó, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, ou seja, temporário, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 2 diz assim, considerando que o que estabelece a 8.112, regime jurídico civil, regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, acerca dos cargos públicos, assinale a opção correta. Diz assim, letra A. As funções de confiança são exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira. Destinam-se apenas as atribuições de assessoramento? Bom, a letra A está errada ao dizer que é preferencialmente, tá, pessoal? O que você tem que anotar é que ele é dado ao servidor efetivo de forma exclusiva. Então o termo correto é exclusivamente. Tudo bem? Isso tem base constitucional, o artigo 37, inciso 5, e também está na 8.112. Tudo bem? Letra B. A nomeação, promoção, permuta, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e a recondução são formas de provimento dos cargos públicos
A letra B, pessoal, está errado ao afirmar que a permuta é uma forma de provimento, quando na verdade não há. Em alguns estatutos, tá? Na 8.112 não tem este termo permuta, mas em alguns estatutos estaduais existe a tal da remoção por permuta. Então seria mais uma remoção por troca. Exemplo, aqui no Estatuto do Rio de Janeiro é muito comum um servidor que trabalha numa lotação e quer ir para outro lugar. Exemplo, eu trabalho no Rio de Janeiro, quero ir para Visconde de Mauá, lá em Itatiaia. Aí eu pego um servidor que trabalha em Itatiaia e falo, poxa, você quer vir para o Rio de Janeiro? Vamos protocolar em conjunto um pedido de remoção por permuta? Você vem para cá e eu vou para aí. Isso seria permuta, tá? Letra C. A posse, ato personalíssimo, admite ser realizada através de procuração? Nos termos da 8.112, sim, é possível, tá? Só que a opção não para por aí. Ela diz, e no caso de impedimento, ou seja, impedimento para a posse, há a possibilidade de pedido de prorrogação no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento? Bom, não existe essa prorrogação aqui na 8.112 para alguém que nunca foi servidor e, poxa, eu não posso ir agora, tem como prorrogar para mim? Não, não existe essa prorrogação, tá bom? Então, bota que tá errado. D. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração. Vacância é cargo vago, tá, pessoal? Decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável. E o último, falecimento. Bom, gabarito é letra D, tá, pessoal? Nos termos do artigo 33 da 8.112. Por que minha caneta não quer marcar? Deixa eu tirar isso aqui. Riscar assim. Tá. Gabarito letra D. Veja bem, daqui a pouco eu leio o artigo para você e explico cada uma delas de forma resumida, tá bom? Letra E. As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores. Para tais pessoas, serão reservadas até 15%. Bom, não são 15%, tá, pessoal? São 20%. Bota aí. 20% das vagas oferecidas para o concurso. Então, o até está certo, tá? É até 20%. Cuidado com isso. Eu já vi algumas questões de prova, tirando o termo até, a preposição até, e considerando a questão errada. Porque se eu falo que é até 20%, pode ser 5, 7, 8, 9, 10. Agora, se eu falo que são 20%, aí eu estaria amarrado a essa obrigatoriedade, tá bom? Bom, nosso gabarito letra D, a vacância do cargo público decorrerá de exoneração. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que você tenha aí nas suas anotações é que a exoneração, ela não é punição, ok? Não é punição. A demissão, a contrário senso, ou não é bem a contrário senso, mas ao contrário da exoneração, aqui sim é a punição. Tudo bem? Artigo 132 da 8.112. É punição. A promoção e a readaptação eu deixei de vermelho. Por quê, pessoal? Lá na questão de número... Deixa eu voltar na questão. Aqui, ó. Na número 2, letra B, eu falei para você que a promoção sim era forma de provimento e falei que a readaptação sim era forma de provimento. Estão aqui. Ok. E agora, eu estou lendo para você as mesmas formas de provimento, também no artigo 33, se apresentando como formas de vacância. Então eu preciso que você tenha isso anotado, tá? A promoção e a readaptação, ao mesmo tempo que são vacância, também são provimento. Ok? Muito legal. O inciso 7 traz a aposentadoria, tá? A aposentadoria, hoje ela pode ser programada por incapacidade permanente ou compulsória, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal. A aposentadoria, o servidor público pediu para se aposentar, ele vai ser retirado do seu cargo porque é uma forma de provimento, uma forma de vacância, diferente do que acontece na iniciativa privada. De repente, você que nunca estudou 8.112,
pode ter contatos com pessoas que trabalham na empresa em que você trabalha, que são aposentados e continuam trabalhando. Essa pessoa que trabalha na iniciativa privada, ela não é aposentada pelo regime próprio, e sim pelo regime geral, INSS. Quem é servidor público tem um outro regime de previdência, que nós chamamos de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, ok? Então, quando a pessoa pede para se aposentar no serviço público, ele não pode continuar trabalhando, diferente daquela pessoa que pede para se aposentar na iniciativa privada. Então, aqui é uma forma de vacância, tá bom? Posse em outro cargo inacumulável. O termo certo é vacância para tomar posse em outro cargo inacumulável. Exemplo, você passa no concurso público para técnico lá na UFRJ, ok? Cargo nível médio, apesar de ter o nome técnico, ele não pode ser acumulado com outro cargo, tá bom? O que acontece? Se você está trabalhando, isso aconteceu com um aluno nosso, aqui do Focado, que passou na UFRJ no concurso passado, o nome dele é Felipe, trabalhou ele no fundão, no horário diferenciado, e ele, logo depois, passou no TRT. Hoje ele está no TRT. Durante o período que ele estava no estágio probatório, lá na UFRJ, ele falou, poxa, Thiago, sai na minha nomeação no TRT, como é que eu faço? Cara, eu falei, bom, você está com um pequeno problema, porque se a sua nomeação sair antes de você alcançar a estabilidade aqui na UFRJ, você vai ter que pedir exoneração. Agora, se você demorar para ser nomeado no TRT a ponto de passar os 3 anos e você ser avaliado, passar na avaliação especial, ganhar estabilidade, aí sim, quando você sair na UFRJ, você vai pedir vacância para tomar posse em cargo inacumulável, porque ele não podia acumular o cargo do TRT com o cargo da UFRJ, e assim ele o fez. Demorou 4 anos a nomeação dele no TRT, por conta da pandemia. Então, 4 anos foi suficiente para alcançar a estabilidade na UFRJ, 3 anos, avaliação especial, passou tudo direitinho, se tornou estável, e em janeiro de foi janeiro ou fevereiro de 2022, saiu a nomeação dele no TRT. Então ele já estava estável. Então ele foi lá na UFRJ e pediu, eu quero uma vacância para tomar posse em cargo inacumulável. Saiu da UFRJ e foi para o TRT. Agora ele está em 1 ano e meio, mais ou menos, de estágio probatório no TRT. Tá bom? Beleza? Foi ótimo. Falecimento. Falecimento é quando a pessoa, infelizmente, passa dessa aí para melhor. Tá bom? Show. Vamos para a próxima questão? Número 3. Diz assim. Considere que durante o expediente, determinado servidor público federal tenha praticado ofensa física a um particular. Bom, eu não. A questão de prova. Isso aqui é questão de prova, tá, gente? Não foi o que fiz, não. A questão de prova está te dizendo que o servidor público cometeu uma ofensa física a um particular. Beleza. Caso se comprove que a prática do ato tenha sido realizada sem legítima defesa, que seria uma excludente de ilicitude, na seara penal, artigo 24 do Código Penal, e aqui na seara administrativa também, não se culparia o servidor, já que ele está exercendo legítima defesa para proteger ele ou outrem. Aí diz assim, ó, ato tendo sido realizada sem legítima defesa própria ou de outrem, será aplicado ao servidor, após o processo administrativo disciplinar. A pena de, bom, eu quero saber de você. Qual é a pena? A questão quer saber de nós, qual é a pena aplicada a quem comete ofensa física em serviço. Bom, veja bem, a nossa penalidade é a demissão, tá? Nos termos do artigo 132 da 8.112. 132. Eu acho que é o inciso 7, tá? Não lembro agora de cabeça não, mas o artigo 132 eu tenho certeza, tá? Então não é advertência, não é suspensão e multa, não é suspensão de 30 dias e nem suspensão de 90 dias, tá? Cuidado com isso. Veja bem, eu quero fazer um comentário sobre a súmula 650 do STJ. Eu sei que muito difícil, para o concurso de vocês, não cai jurisprudência, tá? Mas eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte. A 8.112, no artigo 132, ele traz um rol de situações que levam o servidor a ser demitido, ok? E essa jurisprudência, ela leva em consideração justamente a ideia de um servidor passar a vida toda e nunca ter cometido erro nenhum. 10, 15, 20 anos, nunca cometeu nenhum erro, nunca foi advertido.
cara era um santo dentro do trabalho. Só que um belo dia ele vai e comete uma ofensa física dentro do serviço. Ele vai, chega às vezes de fato, agride alguém por algum problema que ele está passando pessoal, não consegue se segurar. Na repartição pública ele agride um amigo de trabalho ou um particular. Ok? Não tem como levar em consideração esses 20 anos de vida pregressa dele para diminuir essa punição, porque a súmula 650 do STJ diz que ao administrador não é dado ter uma discricionariedade de trocar a pena quando tem expressamente na lei a aplicação de uma determinada sanção, tá bom? Então não tem como eu trocar. O cara pode ter levado 10, 15 anos e nunca cometeu erro nenhum. Se praticou uma conduta que a lei traz como demissão, ele será demitido, tá bom? Ah, acertei, inciso 7. Tá aqui, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí vem ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa dele, ok? Ou de outra pessoa, tá bom? Próxima questão diz assim, número 4. Assinale a opção que, à luz da 8.112, apresenta a forma de provimento pela qual, atendidos os requisitos legais, o servidor aposentado poderá retornar à atividade, tanto no interesse da administração, quanto por subsistência e insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria por invalidez. Pessoal, aqui eu tenho 5 formas de provimento, tá? Todas elas são realmente formas de provimento. Mas eu quero saber de você, qual é aquela que guarda relação com a palavra aposentadoria, tá? Pessoal, é o seguinte, toda vez que pintar numa questão de prova falando de aposentadoria, e principalmente se a questão disser mais ainda para você, se ela falar o pessoal, o servidor vai retornar ao serviço depois de ter sofrido uma aposentadoria. Vai retornar ao serviço depois de ter sido aposentado, a palavra é reversão, tá bom? Reversão, professor? Sim. Salvo o melhor juízo, artigo 25 da Lei 8.112. A reversão ela pode se dar por motivo de insubsistência, ou seja, não existirem mais os motivos de saúde que levaram a pessoa a ser aposentada por invalidez, ou porque a pessoa, após solicitar a aposentadoria voluntária, se arrependeu e pede para voltar ao serviço público. Então são as duas maneiras de acontecer a reversão. Primeira, motivo de saúde, e a segunda, motivo de arrependimento, tá bom? Veja comigo. Artigo 25, nosso gabarito letra B, artigo 25 diz assim, reversão ou retorno à atividade do servidor aposentado. Então não tem como você errar essa forma de provimento, porque não há outra maneira de acontecer a reversão, ok? Agora, cuidado com as nuances dessa reversão, tudo bem? Primeiro, a 8.112 vai dizer que é impossível alguém ser revertido após 70 anos de idade, tá? Então cuidado com isso. 70 anos não tem mais reversão. Não tem mais. A reversão. Seguindo, ele traz para você no inciso 1, é possível o rapaz, a menina voltar a trabalhar após ser aposentado por invalidez, que hoje a nomenclatura correta é incapacidade permanente, tá? Quando por junta médica oficial, for declarado insubsistente os motivos de sua aposentadoria, ou seja, a pessoa estava lá, sei lá, com um problema nos braços, problemas motores, passou por fisioterapia e a fisioterapia conseguiu recuperar os movimentos dos braços desse servidor, dessa servidora, e aí a junta médica vai falar, declara insubsistente os motivos que levaram à sua aposentadoria, então ela volta a trabalhar, tá bom? Reversão. Inciso 2. É possível que também aconteça através de uma solicitação do servidor no interesse da administração. Aqui, ó. Aqui eu também tenho uma conjunção condicional. Igual lá quando nós estudamos na questão número 1, falando sobre a questão da interinidade em um cargo em comissão. Bom, é possível acontecer a reversão no interesse da administração desde que, inciso não, aqui é a linha. A linha A tenha solicitado a reversão. Quem? O servidor aposentado. Aqui, ó. O servidor aposentado tenha solicitado a reversão. Essa aposentadoria tenha sido voluntária, ou seja, não pode ser aquela aposentadoria compulsória que hoje se dá aos 75 anos de idade.
ele tem que ter sido estável na sua atividade. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, ou seja, nós estamos em 2023. Peço minha aposentadoria hoje, junho de 2023. Então, tem até 2028. Até, vamos botar maio, finalzinho ali, estamos no início de junho, iniciozinho de junho de 2028 para pedir a reversão voluntária. Do contrário, não posso mais. E claro, tem que ter cargo vago na repartição pública para que seja possível realizar essa reversão voluntária, tá bom? Lido tudo para vocês, vamos para a nossa última questão desse bloco, que é sobre remoção. Diz assim: o deslocamento do servidor por interesse da administração para o exercício em uma nova sede com mudança de domicílio permanente configura. Então vamos comigo, pessoal. Veja bem, a primeira coisa que você vai gravar é esse termo aqui, ó, deslocamento do servidor. Quando eu falo deslocamento do servidor, você vai precisar entender que remoção é o nome desse instituto. Logo, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e não pode ser a letra C. Ok? Eu não quero que você confunda a remoção com a redistribuição. A redistribuição é o deslocamento do cargo. Falou na prova deslocamento do cargo, você vai botar na prova que é redistribuição. Falou na prova deslocamento do servidor, você vai dizer que é remoção, tá bom? Agora, já encontramos já eliminamos 3 opções, então estamos aí com 50% de chance de acertar a questão. A respectiva indagação, ela vai também resvalar lá no artigo 53, se eu não me engano, da 8.112, tá? Que vai falar sobre uma das indenizações possíveis a serem pagas ao servidor. Nós temos 4 indenizações na 8.112. Você tem ajuda de custo, auxílio moradia, transporte e deixa eu ver a última, diária, ok? Você tem a diária, você tem a ajuda de custo, você tem transporte e auxílio alimentação. São as 4 indenizações. Na número 5, lá no enunciado, ele diz que determinado servidor foi removido por interesse da administração. Logo, não foi o servidor que pediu, tá? Pelo menos deixa entender. O certo era ele colocar de ofício, tá? Mas as opções vão levar você ao gabarito, não tenha medo disso. Eu tenho 3 tipos de remoção. Eu tenho remoção de ofício, eu tenho remoção a pedido do servidor no interesse da administração e eu tenho a remoção a pedido do servidor independentemente do interesse da administração. São as 3 remoções que são postas lá no artigo 36. Aqui está dizendo que é no interesse da administração, então eu vou pressupor que foi ela que remanejou o servidor. Exemplo, pegou lá o professor, deixa eu ver aqui, um dos nossos amigos de casa, o meu amigo Igor Daltro, que divide a cadeira de administrativa aqui comigo. Imagine que ele é servidor de uma determinada autarquia federal e foi removido do Rio de Janeiro para o Paraná. Se foi a administração que mandou, ele terá direito à ajuda de custo. Tudo bem? Aqui, ó. Remoção com direito à ajuda de custo. Logo, gabarito a letra C. Ok? Vamos lá. Deixa eu ler para você o dispositivo do artigo 36 para que a gente entenda como é que funciona. Remoção de deslocamento do servidor a pedido ou de ofício. A pedido do servidor pediu, de ofício é a administração que manda. No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidade de remoção. Então, ó, 3 incisos. De ofício, no interesse da administração. Inciso 2. A pedido, a critério da administração. Ah, beleza. Com isso aqui, a gente mata as dúvidas que tínhamos sobre o enunciado da questão, que ele botava por interesse. Então, ó, tá certinho, de acordo com o inciso 1 aqui, ó. De ofício, no interesse da administração. No inciso 2, ele bota critério, também dando a entender essa margem de escolha. Por exemplo, o inciso 1 e o inciso 2, eu posso até aprofundar para você e colocar aqui, ó. Essas 2 remoções, vou ligar aqui, pronto, melhorou um pouquinho. Essas 2 remoções são discricionárias.
O que é discricionário, professor? Discricionário é quando a administração ela tem escolha, tá, pessoal? Tem mérito, tem conteúdo, tem conveniência, tem oportunidade. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, você enxerga essa escolha com as palavras: o interesse da administração, se ela quiser manda, se ela não quiser ela não manda. E a critério, se ela quiser manda, se ela não quiser ela não manda. Inciso 3, a pedido para outra localidade, aqui ó, independente do interesse da administração. Logo, a do inciso 3 será vinculada. O servidor solicitou, a administração terá que remover. Por isso que ela é vinculada. Professor, quais são os 3 casos? Leremos mais à frente em um outro bloco, porque aqui nesse conjunto de questões sobre o item 112, tem uma em que eu vou precisar ler todas as 3 para vocês. Eu sei aqui de cabeça, mas não vou ler, porque eu quero que você continue conosco nos próximos blocos, ok? Artigo 53, parágrafo 3º diz assim, ó, não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção do inciso 2 ou 3, que é a pedido. Então, se o servidor pedir, não ganha ajuda de custo. Por isso, o gabarito letra C, tá? Assim eu finalizo o nosso primeiro bloco e espero você no bloco seguinte, nosso segundo bloco, ainda falando sobre a Lei 8.112. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.